Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Continuação do capítulo 43. Mais resultados. 21 de fevereiro de 1963, Manila, Filipinas. Naquela noite, tivemos uma reunião maravilhosa. A multidão era enorme. Preguei sobre os 4 passos para a cura, encerrando com ênfase no fato de que a salvação inclui a cura e, para receber a cura, é necessário receber o médico dos médicos. O Senhor confirmou sua palavra para aquelas pessoas que clamaram a Deus para serem salvas. Então orei pelos doentes e Deus de fato confirmou sua palavra. Um homem surdo, havia mais de 30 anos, foi curado, assim como uma mulher surda havia 10 anos. Uma criança curada de poliomielite tirou o suporte da perna e o sapato de ferro e caminhou perfeitamente. Uma senhora foi curada de um grande bócio. Uma mulher que tinha uma perna 5 centímetros mais curta que a outra sentiu o poder de Deus passar por ela e suas pernas ficaram do mesmo tamanho. Outra mulher foi curada de bócio e de uma enfermidade do sangue. Foi um caso notável. Um homem levantou suas 2 muletas acima da cabeça quando veio à plataforma e deu seu testemunho. Ele andava tão bem como qualquer pessoa. Um homem que tinha um tumor cancerígeno do tamanho de 2 laranjas no pescoço foi curado. Ele foi enviado do hospital para casa para morrer. As enfermeiras temiam tocá-lo. O enorme tumor desapareceu. Foi espantoso. Ele caminhava para frente e para trás, tocando o lado do pescoço, gritando: "Olhem, desapareceu, desapareceu, o câncer desapareceu." Um dos missionários que conhecia o caso ficou impressionado. O pastor do templo Betel agarrou-me em lágrimas e disse: "Ele está em nossa igreja. Nós sabemos como ele estava. O câncer desapareceu. O tumor era do tamanho de 2 laranjas e era uma ferida aberta, mal cheirosa. Desapareceu. É impressionante." Que reunião maravilhosa! Dezenas de milagres maravilhosos aconteceram. A multidão nunca esquecerá o que viu naquela noite. 14 de abril de 1965, San Fernando, Trinidad. A cruzada em San Fernando, Trinidad, foi uma das maiores que já vimos. Literalmente, a cidade inteira foi atraída para ouvir o Evangelho. De 50 mil a 75 mil pessoas, talvez até 100 mil, afluíram ao local da grande cruzada, nos arredores da cidade, vindas de todos os pontos daquela ilha. Naquela noite, preguei sobre o que Jesus fez por todas as pessoas na cruz. Enfatizei sua obra substitutiva por cada um e ressaltei o texto de Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando terminei o sermão e fiz o convite para aceitar em Cristo, pelo menos 5 mil pessoas levantaram suas mãos para crer em Cristo e recebê-lo como seu Salvador. Podíamos ouvir toda a multidão regozijando-se e ver pessoas aqui e ali sendo curadas. Ao redor da multidão, as pessoas corriam para aqueles que estavam recebendo a cura milagrosa. Antes que nós dessemos conta, as pessoas começaram a ocupar a plataforma para darem seus testemunhos do que Deus havia feito por elas. Estavam gritando e louvando ao Senhor. Algumas pulavam, outras choravam. Um jovem estava chorando e esfregando os olhos. Seu olho esquerdo era gravemente estrábico e ele era quase cego. Ele já havia se submetido a 2 cirurgias para corrigir e restaurar sua visão, mas ambas falharam. Esta noite, seu olho estrábico e cego foi completamente restaurado. Então uma senhora me tocou no braço,
querendo testemunhar. Por mais de 3 anos, seu olho direito ficara totalmente cego. Ela foi curada. Um rapaz de 13 anos, surdo de nascença, foi curado. Seus ouvidos ficaram perfeitos. Um bebezinho que havia nascido coxo veio carregado nos braços de sua mãe. Não havia sinais dos joelhos nem das rótulas. Suas pernas eram rígidas e dobradas até o peito. Os médicos haviam forçado suas pernas e engessado. A mãe veio à cruzada e creu no milagre. Na manhã seguinte, as pernas estavam normais. Não havia dor e os joelhos da criança estavam perfeitos. Aqueles que conheciam o bebê ficaram impressionados com o milagre. Um homem que havia levado um golpe que o deixara paralítico e com retardo mental foi curado. A esposa dele tinha de alimentá-lo e vesti-lo, mas na reunião daquela noite foi restaurado. Ele conseguia andar, saltar, correr e falar normalmente. Foi um grande milagre. Um rapaz foi curado de um ouvido surdo. Ele tinha uma enorme cicatriz atrás da orelha que indicava uma cirurgia de mastoide radical, na qual sua audição ficara incapacitada. Deus realizou um milagre criador e ele pôde ouvir o mais leve sussurro. Um menininho cujo olho esquerdo ficara totalmente cego quando uma pedra atingiu-lhe o globo ocular foi curado. Ele também havia sido picado por uma serpente e sua perna direita estava inchada e dolorida. Também ficou são da perna. Havia uma menina que caminhava com dificuldade, porque sua perna esquerda era curvada para dentro e seu pé contorcido, mas naquela noite os ossos de sua perna e do seu pé foram endireitados e ficaram perfeitos. Uma senhora totalmente cega e surda foi curada. As pessoas ao seu redor ficaram encantadas porque sua visão foi milagrosamente restaurada. Um homem que viera à cruzada cocheando de muletas foi curado. Ele orou a Deus pedindo o milagre e foi revigorado. Outro veio carregado em uma cama cruzada porque era paralítico. Foi instantaneamente curado. Levantou-se da cama e começou a andar, balançando os braços e movendo as mãos. Estava perfeito. Uma senhora idosa, totalmente cega, havia vários anos, foi levada à campanha. Ela ouviu atentamente a mensagem do Evangelho e creu em Jesus Cristo. Durante a oração da cura, colocou as mãos em seus olhos cegos e exerceu fé. Sua visão foi restaurada e ela ficou impressionada por poder enxergar claramente de novo. Uma mulher era totalmente surda havia 32 anos. Durante a oração, seus ouvidos foram abertos e ela pôde ouvir o mais leve ruído ou qualquer exclamação. Um belo menino de 12 anos teve suas pernas restabelecidas. Uma perna era contorcida para dentro e o pé deformado. Alguns o chamavam de pé torto. Ele pisava com um lado do pé e o joelho retorcidos para dentro. Com sua fé infantil, aquele menino pediu a Deus que o curasse, e quando oramos pela multidão, ele recebeu o milagre de ter o osso recriado. O pé torto foi endireitado e a perna retorcida ficou perfeitamente sã. Talvez o maior milagre de todos tenha sido a cura de Harold Khan, um rapaz muçulmano criado em um lar muçulmano. Quando tinha apenas 12 anos, machucou-se jogando futebol. Sua perna direita ficou deficiente e parou de crescer. Então surgiu uma doença incurável no osso que afetou sua perna esquerda também. Harold tinha 14 anos na ocasião da cruzada, e desde o acidente, seu corpo tem crescido como qualquer rapaz saudável, exceto sua perna direita. Já estava 14 centímetros mais curta que a perna esquerda. Harold caminhava com a ajuda de um sapato especial com um salto de 14 centímetros destinado à sua perna direita. Sua perna esquerda era presa por um suporte de aço dos quadris até o calcanhar, por causa da doença óssea que a afetava. A família de Harold ouviu falar da campanha. A mãe quis levá-lo, porém foi proibida por seu marido muçulmano.
No entanto, enquanto ele esteve ausente, ela pegou o filho, correndo o risco de desagradar a família, e foi à grande reunião. Ela e Harold creram no Senhor naquela noite, enquanto explicávamos a mensagem simples e dinâmica do significado do Evangelho. Antes de orarmos pelos doentes, Harold creu que Deus o estava vendo e chorou diante dele ao ouvir a mensagem. Enquanto orávamos, ele tirou o sapato que tinha um salto e o suporte e aceitou Jesus. Então aconteceu o poderoso milagre. Sua perna mais curta ficou normal quando o Senhor o tocou. Harold e sua mãe subiram na plataforma chorando, carregando o suporte e o sapato especial. Quando o rapaz subiu as escadas com seu estranho sapato na mão, segurando o suporte acima da cabeça, ele estava aos prantos. Pensei que vinha contar-nos sobre alguém que havia sido curado. Olhei para ele e suas pernas estavam perfeitamente normais. Eu não via razão alguma para ele precisar do sapato especial e do suporte. Então perguntei: quem foi curado? Ele estava soluçando convulsivamente e por fim disse: fui eu. Eu fui curado. Estas são as coisas que tirei das minhas pernas. Era incrível contemplar, olhando suas pernas perfeitamente iguais. Só poderíamos ficar admirados com o imponente poder de Deus de fazer o que é completamente impossível. Ele caminhava para trás e para frente na plataforma, e seus pés estavam perfeitos. Isso impressionou muito a multidão. Jesus realmente provou por aquele poderoso milagre que é o Filho de Deus e ressuscitou dos mortos conforme as Escrituras. Geralmente os muçulmanos não acreditam em tais fatos a respeito de Cristo, mas ninguém poderia duvidar que o Cristo das Escrituras está vivo hoje, quando viram aquele milagre maravilhoso que Deus operou. Uma mulher de 105 anos, totalmente cega, foi levada à cruzada. Ela recebeu a visão. Que milagre de misericórdia! Realmente não há nada impossível para Deus. Houve muitos outros milagres, mas eu simplesmente não tenho tempo para registrá-los. Tudo o que posso dizer é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. 26 de fevereiro de 1969, Kinshasa, Quênia. Quando pego minha caneta para registrar um dia como esse, sinto-me incapaz de expressar toda a glória e maravilha. A multidão ouviu a palavra que eu preguei, baseada no Salmo 103:3. Ninguém se movia. Todos prestaram atenção a cada palavra. Quando fizemos a oração de arrependimento, todos oraram. Parecia não haver oposição. Ninguém recusou. É simplesmente um testemunho maravilhoso. Após a oração da cura, uma avalanche de pessoas veio à plataforma testemunhar. Foi muito emocionante. Não há como registrar. Foi como nos dias bíblicos, os mudos, surdos, cegos, coxos, loucos e doentes foram todos curados. O povo chorava e ria, estava impressionado. Quando eu estava encerrando o culto, uma mãe colocou 2 de seus filhos sobre a plataforma, carregando um cesto. Nunca tinha visto algo tão precioso. Aquelas 2 crianças vieram pedir-me que olhasse o que havia trazido. Colocaram então o cesto na plataforma e tiraram a tampa. Dentro havia uma caçarola limpa, tampada, coberta por um pano branco, sem mancha. Eles a tiraram do cesto, abriram a tampa e me mostraram 8 ovos frescos. As crianças sorriam docemente e queriam que eu os aceitasse. Eu tirei o chapéu e me agachei para que as crianças colocassem os ovos no chapéu. Sorri, coloquei a panela de volta no cesto e tampei-a. Eles se aproximaram de mim e o maior deles, com cerca de 4 anos, apertou minha mão e voltaram para a mãe deles. Aquele foi realmente um presente de amor, uma maravilhosa expressão de afeto. Agradeço a Deus porque pudemos estar com essas pessoas. Foi uma extraordinária experiência.
Comemos uma fatia de pão no carro e bebemos suco de fruta. Depois fomos para um enorme salão em que 1.200 pregadores nos esperavam a fim de compartilharmos os segredos do evangelismo.